Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live Perguntas e Respostas. Telemedicina na Prática, nosso episódio de número 67. E aqui eu vou responder as dúvidas dos colegas médicos que desejam ter mais liberdade utilizando a telemedicina no seu dia a dia. Eu sou Asdrubal César, sou médico e utilizo a telemedicina desde 2020 na minha prática diária, no meu cotidiano. E hoje eu vou responder as dúvidas dos colegas médicos relacionadas ao atendimento, por telemedicina em relação ao consultório híbrido e o consultório 100% online. Então, fique à vontade para perguntar durante a live e, no final, eu vou responder as suas perguntas. E aqui no Instagram, quem está acompanhando, quiser ir para o YouTube, canal Telemedicina na Prática, tá? Faça sua inscrição, ative as notificações, e lá tem uma caixa de chat onde a gente pode conversar, vamos dizer assim, você deixar suas dúvidas e a gente ir conversando e interagindo, tá bom? Então, vamos lá, né? Já vi que tem uma pergunta também sobre implementação do sistema público de saúde. Então, daí a gente pode conversar mais, manda um direct no privado, que eu faço consultoria sobre a questão de implantação do sistema de telemedicina, tá bom? E então vamos a algumas considerações aqui antes de iniciar a nossa live. Durante essas 2 semanas, vamos fazer as lives de aquecimento para a jornada Liberdade com Telemedicina, um evento que vai acontecer do dia 31 de julho ao dia 4 de agosto, tá? Então, vai ser 31 de julho, 2 de agosto e 4 de agosto. E você pode se inscrever no link da bio ou na descrição desse vídeo aqui, tá? O que seria melhor para você? Atender no seu consultório híbrido ou atender 100% online, tá? Então, eu vou explicar aqui mais sobre essas duas opções para você, médico, e deseja iniciar na telemedicina, tá? Então, temos esses dois modelos de atendimento para você implementar de forma simples e rápida no seu cotidiano, tá? Então, primeiro é muito importante você identificar em que momento da carreira você está, quais são os seus objetivos com a telemedicina para você escolher entre esses modelos, tá? Então, eu vim percebendo, durante a minha prática e até em relação ao que os meus alunos do curso de formação de telemedicina na prática estavam implementando no seu dia a dia, é que existem duas maneiras da gente ter o uso da telemedicina no nosso dia a dia. O primeiro modelo é o consultório híbrido, tá? Onde você vai mesclar o seu consultório presencial já existente, tá? Ou a sua clínica, consultório presencial, com a telemedicina, tá? Você pode utilizar a telemedicina para encaixar pacientes, para fazer retorno de consultas, para fazer alguns atendimentos diretamente, por exemplo, da sua casa, em vez de estar ocupando horário dentro do consultório. Eu acho muito interessante para fazer retornos, por exemplo, tá? Porque eu deixo livre, por exemplo, a minha agenda de consultório para prioritariamente das primeiras consultas, e aquelas consultas que eu não vou ter que fazer exame físico novamente, seriam consultas para avaliação de exames ou retorno para avaliação da terapêutica, manutenção e até acompanhamento de pacientes, eu faço a opção por telemedicina. Então, é muito interessante para quem tem consultório você introduzir a telemedicina no seu dia a dia, tá? Isso também é interessante que o paciente percebe que ele tem a possibilidade de contar com o médico dele quando ele precisa e aonde ele estiver, tá? Então, isso também é uma vantagem da telemedicina, tá? A adesão dos pacientes é muito grande quando você coloca que tem esse tipo de prestação de serviço, tá? Eles acham interessante e também é uma grande vantagem para você, que é médico, ter isso como uma ferramenta no seu dia a dia, tá? Aproveito também aqui para saudar o doutor Rubens, está nos acompanhando aqui, ele também gosta do retorno no híbrido, né? É muito, muito prático, tá? Já vi que tem alguns colegas deixando questões aqui também, até já adianto, questões em relação a prontuário eletrônico, empresas, marcas, manda um direct no Instagram, tá? Lá no nosso perfil, eu respondo diretamente, tá bom? Mas também vou dar um apanhado na sua pergunta aí durante a live, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o consultório híbrido, tá bom? Então, esse consultório híbrido é como eu falei, para quem já tem uma clínica ou consultório, tá? E quem pode utilizar, esse modelo? Tanto os médicos clínicos gerais, que têm um consultório, médicos especialistas, né? Na minha área, por exemplo, eu acho muito legal, porque eu acompanho muitos pacientes crônicos da medicina de família, a gente acompanha os pacientes ao longo do tempo, então isso me facilitou muito, tá? Além disso, outras especialidades, como geriatria, neurologia, elas podem se beneficiar muito do uso da telemedicina
no seu dia a dia, tá? E até mesmo, né, médicos cirurgiões ou especialidades clínico-cirúrgicas, por exemplo, dermatologia, né, na parte de cirurgia plástica também, a telemedicina é muito útil para você fazer algumas intervenções ou acompanhamento de pacientes ao longo do tempo, tá? Além disso, né, a vantagem para você iniciar a telemedicina no seu dia a dia é muito mais barato do que você fazer uma reforma aí na sua sala, no seu consultório, tá? Então, muita gente pergunta, mas quanto fica para eu colocar telemedicina no meu dia a dia, no meu consultório? Posso te garantir que é mais barato do que erguer uma parede aí no teu consultório, tá? Quem já fez uma reforma numa sala comercial sabe bem o que eu estou falando, né? Bom, ainda mais hoje, né, que a gente tem ali qualquer mudança também, né? Se você fizer uma mudança estrutural no teu consultório, você vai ter que passar numa nova avaliação, por exemplo, da vigilância sanitária do seu município, tá? Então, veja que para você fazer uma reforma é bem dispendioso, tá? Bom, vou comentar mais ainda ao longo da live sobre a questão do modelo híbrido, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o modelo 100% online, né, que seria, né, vamos dizer, entre aspas aqui, um home office, né? Então, sem ter o consultório presencial próprio, tá? Então, esse tipo de modelo é muito interessante para aqueles médicos que eles têm um interesse em fazer atendimento de alguns pacientes particulares ou atender para empresas, né? Existem grandes empresas hoje, tem grandes players aí no mercado de telemedicina, tá? Então, operadoras de saúde, seguradoras de saúde estão utilizando a telemedicina muito aí para fazer uma teletriagem, ordenar os pacientes dentro do sistema de saúde. Então, está sendo algo que está bem interessante. Desde a época que a gente viveu ali em 2020, as operadoras de saúde viram uma grande vantagem e resolutividade no uso da telemedicina. Então, tem um grande campo aí se abrindo, especialmente para médicos que querem ali, né, que fazem plantão, por exemplo, querem transferir a sua carga horária e atender para empresas, por exemplo, tá? E para atender para uma empresa, você não precisa, né, ter a estrutura física de um consultório, tá? Você precisa ter conexão com a internet, né, um bom computador, tá? Os equipamentos básicos aí para você fazer um bom atendimento, né? E, claro, um espaço reservado para fazer esses atendimentos, que pode ser da sua casa, né, um escritório, né? Então, um espaço reservado, tá? Então, é muito vantajoso, você não tem gastos aí com a estrutura física, tá? Então, para esses médicos que não querem, né, investir numa estrutura física de um consultório, é uma boa opção, tá? Médicos que também trabalham, por exemplo, 40 horas para um concurso público, né, prefeitura, trabalha em UPA, né, e tem aquela procura de alguns pacientes que às vezes procuram, onde é o consultório, queria fazer uma consulta, muitas vezes, né, recebe mensagem de WhatsApp, né, essas interações informais, Instagram, né, e ele não tem, né, como fazer uma consulta médica, porque não tem um espaço físico. Muitos casos que podem ser resolvidos, né, sem a necessidade de um exame físico, pode ser feito por telemedicina. Então, abre espaço para quem deseja fazer esses atendimentos, mas não tem o seu espaço físico, tá? Médicos, por exemplo, residentes, né, que querem complementar, né, a sua renda, recém-formados, né? Claro que eu sempre falo, né, sou professor de semiologia médica, então eu sempre falo, olha, não tem problema, o recém-formado pode fazer telemedicina? Pode, né? A resolução não coloca nada além, né, que você precisa ter o seu CRM, inscrição, né, num CRM, para você poder exercer a medicina e assim como a telemedicina. Tá? Mas eu, como professor de semiologia, eu tenho que falar, né? Eu acho que você tem que vivenciar a medicina no presencial, à beira do leito, ganhar experiência e depois ir aumentando a sua carga aí na telemedicina. Mas, prioritariamente, né, quem acabou de se formar tem que ter a sua maior carga no presencial, na minha opinião. Fazer plantão, visita em enfermaria, né? Fazer a sua especialização, a sua residência, e assim você vai ganhar bastante experiência para poder fazer telemedicina com mais tranquilidade. Aliás, dentro do curso de formação de telemedicina na prática, meus alunos, que são alunos aí com 20, 30, 35 anos de formado, eles têm muito mais facilidade de utilizar a telemedicina no seu dia a dia, porque tem essa experiência de vida, né, de vivência da prática médica, que traz mais segurança também, né? Além disso, a telemedicina nesse modelo 100% online, ela é muito interessante para médicos que tiveram alguma, vamos dizer assim, um problema, né, de saúde, por exemplo,
vamos dizer, que estejam momentaneamente incapacitados para fazer o deslocamento, por exemplo, até um consultório ou para um atendimento presencial, né? Então, vamos imaginar que o colega, né, fraturou, né, a perna, né, e aí fica difícil a locomoção. Ele precisa de uns dias de repouso porque passou por um procedimento. Então, pode estar utilizando a telemedicina justamente para dar continuidade aí aos seus atendimentos, manter a sua renda, ou atendendo, né, por exemplo, para uma empresa, ou até mesmo atendendo os seus pacientes de consultório e mantendo ali o seu fluxo, tá? Então, a telemedicina dá essa oportunidade também para quem precisa, né, de certa forma, ou momentaneamente, ou até permanentemente, ficar afastado do atendimento presencial. E isso daí, durante o período que a gente viveu, 2020, 2021, né, não falo o que é, né, porque às vezes derruba aqui o nosso vídeo, né, mas todo mundo sabe o que a gente viveu em 2020 e 2021. Muitos colegas médicos tinham condições de saúde e não poderiam estar à frente de um atendimento presencial, né, porque tinha um risco aumentado. Então, a telemedicina veio muito bem, ajudou muitos colegas médicos a trabalhar e a fazer as suas atividades, tá? Até outra questão que essa me toca muito, né? Particularmente eu estou movido aí a fazer a telemedicina por isso, que é ficar mais tempo com a minha família, tá? Então, os médicos que querem ter mais tempo com seus filhos, família, a telemedicina é bem interessante, tá? Eu vou contar aqui um pouco da minha rotina, que é assim, ó, eu tendo em casa algumas horas do dia, né? Casa num horário que as minhas filhas não estão em casa e tem um pequeno horário que elas já estão em casa, né? Então, elas chegam, né, aqui eu tenho espaço reservado, e aí quando eu tenho um intervalo entre as consultas, eu abro a porta e já estou ali com elas, né? Aí a gente já tem aquele momento mais de família que é muito bom. E dou continuidade, às vezes, ao meu trabalho, se eu tenho outros atendimentos. Mas, assim, eu não preciso ficar no trânsito, não tenho, né, que ficar, né, naquele deslocamento que algumas situações, né, de colegas que moram em cidades grandes têm, né, de ficar uma hora e meia no trânsito para chegar até em casa e poder estar com a sua família, né? Então, é uma grande vantagem também, do meu ponto de vista. Eu cheguei, a uma época, a trabalhar em outras cidades, né? Eu tinha consultório em outra cidade também, né? Então, aí eu ficava o dia inteiro fora de casa, né? Deslocamentos, riscos, né? De estrada e tudo mais. Então, é uma condição, né, que a telemedicina traz muito benéfica, né, para nós que temos essa questão assim de, eu quero ficar mais próximo, né, da família, né? Então, né, quem quer ficar mais próximo ainda, né? Eu sou um médico que vim para o interior, né? Quando me formei, eu queria trabalhar no interior, então é uma coisa que eu sempre tive, assim, né? Vontade de ficar perto da família. Naquele tempo não tinha telemedicina, né? A vantagem era ir para o interior para poder ficar perto da família e não pegar trânsito, né? Hoje tem a telemedicina que pode te ajudar a ir nas cidades maiores, né? Você pode economizar tempo. Outro dia até um aluno do curso comentou que quando tomado o tempo que ele se deslocava, né, para fazer plantão e voltar para casa, dava 10 horas por semana só de deslocamento. Veja, 10 horas por semana é bastante tempo, né? Então, às vezes a gente faz as coisas, é levado a fazer as coisas e nem percebe, né? Vai dar um plantão e tal, aí fala, a hora do plantão paga tanto, e às vezes o colega não coloca na ponta do lápis o tempo do deslocamento e o tempo que ele vai, o tempo não, e o valor que ele vai gastar no deslocamento. E até esse colega falou, olha, então, numa semana, né, de 5 dias úteis, ele gastava um dia útil, praticamente, de plantão, né? Vamos dizer que o plantão é 12 horas, ele gastava 10 horas somente em deslocamento, né? Então, de cada 5 plantões que ele dava, ele tinha um plantão, praticamente, que era de deslocamento e custos desse tipo, tá? Outro tipo de situação que muitos médicos podem também utilizar a telemedicina, e, como eu falei, alguns dos meus alunos já usam, são médicos que já têm uma ampla experiência e estão reduzindo aí a sua carga de trabalho, se aposentaram e querem continuar atendendo e fazendo, né, o seu trabalho, podendo ajudar pessoas, se mantendo, né, feliz com a atividade médica. Então, a telemedicina também traz essa oportunidade, tá? Bom,
Falando aqui um pouquinho, né, sobre algumas perguntas que deixaram, dar continuidade aqui, né? Então, como eu falei, né, um colega perguntou sobre questão questão de gestão de clínica, CRM de pacientes, né? Então, assim, ó, o foco aqui é mais a questão da telemedicina em si, né? Eu sei que esse assunto, né, CRM é bem interessante, porque muita gente, quando fala em CRM, pensa assim que é conceito de medicina, né? Mas quando a gente está falando de CRM, aqui no caso que o colega perguntou, ele está falando de uma sigla que é Customer Relationship Management, tá? Então, é a gestão de relacionamento com o cliente. Existem várias empresas que têm isso dentro do seu sistema de prontuário eletrônico, tá? Ele até citou alguns, tá? Mas por questão de compliance, né, colega, eu não vou citar nenhum aqui em aberto aqui, né? Se quiser saber qual que eu uso no meu dia a dia, por favor, entre em contato no meu direct lá no Instagram, eu vou te falar mais sobre isso, tá? Mas aqui, né, fazendo essa brincadeira aqui de CRM, no caso, o colega não está falando do Conselho Regional de Medicina, né? O CRM dos pacientes é isso aí, é a gestão de relacionamento com o cliente, tá? Então, a gente tem que pensar nisso hoje em dia também, tá? A telemedicina acaba dando espaço para a gente falar um pouco sobre essas questões também, né? Porque o curso, por exemplo, que eu tenho, o curso de formação de telemedicina na prática, ele acaba indo, né, um pouco além, né, de só falar de telemedicina, porque telemedicina é medicina. Então, ali a gente trabalha questões relacionadas à questão da legislação, da telemedicina, né, e faz alguns apontamentos relacionados ao que você faz na medicina presencial. É a mesma coisa na telemedicina. Então, os mesmos ditames éticos, as mesmas regras, as mesmas resoluções, vale tudo igual, tá? Então, você tem que seguir as mesmas coisas. E quando a gente fala também da prestação de serviços médicos, vai acabar entrando aí no que o colega comentou, né, sobre essa gestão, né, de relacionamento com o cliente. Hoje, né, os autores aí da área de medicina, muitos artigos, né, às vezes o pessoal fala que, né, não é mais paciente, a gente tem cliente, né, então tem que olhar dessa maneira diferenciada, tá? Então, o Gustavo, ok, né? Ele falou aqui que ele busca essas opções e tá ok. Aguardo a tua mensagem lá, tá bom? Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Que eu estou falando aqui que você estava se referindo e eu acho interessante, né? A gente abrir um pouco o horizonte, falar um pouco sobre isso, tá? Eu até vou te depois passar um link também de um colega médico que trabalha um pouco com essas questões relacionadas. Trabalha um pouco não, né? Ele faz esse trabalho aí de gestão muito bem, tá? E a mesma coisa sobre as empresas de plantão, tá? Existem várias empresas, tá? Mesma coisa, questão de compliance, não vou falar aqui, né, online aqui, mas para os alunos do curso de formação telemedicina na prática, a gente tem lá uma rede de alunos, né, porque são hoje 220 e poucos alunos que já estão conosco, e lá dentro, né, quando um aluno recebe alguma coisa, ou eu recebo alguma coisa de empresas, a gente troca lá. Claro que temos alunos que têm interesse em utilizar somente a telemedicina no seu consultório particular, como uma ferramenta, como um serviço extra, como um plus, né, no seu atendimento, e afinal de contas, o que você faz de diferente que os seus colegas da sua especialidade ou da sua cidade fazem, né? Afinal de contas, a gente está numa prestação de serviço, tá? Então, sempre falo, medicina não é uma questão mercantilista, não é isso. Mas, de qualquer maneira, você presta serviço e você tem outros, né, colegas também prestando serviço. E o que é o seu diferencial? Tá? A telemedicina pode ser um diferencial que você pode estar oferecendo para os seus pacientes. Tá? E como a telemedicina tem esse apelo da questão tecnológica também, aos olhos do público, dos pacientes também, denota que você realmente é um médico que está procurando estar atualizado, utilizando as melhores ferramentas para o atendimento do seu paciente. Tá? Então, mesmo que aquele paciente efetivamente, naquele momento daquela consulta, não vai utilizar a telemedicina, mas ele sabendo que você tem essa possibilidade, já faz um diferencial em relação aos outros colegas da sua cidade, por exemplo. Tá? Então, um exemplo bem prático. Tá? Então, a telemedicina tem que ser encarada como isso, uma ferramenta, um plus aí a mais do seu atendimento médico. Tá? E, realmente, até
a colega comentou, né, ir no serviço público e tal, a tendência é crescer, né, vai ter cada vez mais campo também de médicos podendo prestar serviços de telemedicina, seja no privado ou até mesmo no público. O que a gente tem visto é que algumas empresas já olharam aí a telemedicina, já experimentaram a telemedicina em 2020, 2021, que foi o forte ali, né, o boom do negócio, né, que não tinha, né, até 2020 não podia fazer teleconsulta, e 2020 foi liberado por questão de necessidade. Depois veio uma resolução do Conselho Federal de Medicina, em 2022, dando essa fluência e permanência da telemedicina. Posteriormente, em 2022, lei, né, federal autorizando e mantendo o uso da telemedicina pós período aí de emergência de saúde pública que a gente viveu, tá? Então, a telemedicina ela veio para ficar, tá? Então, muita gente ainda desconhece a questão da legislação. Então, a gente tem lei, tem resolução, tá? Então, você tem segurança para fazer o uso dessa ferramenta no seu dia a dia, tá? Então, não vão faltar oportunidades para você utilizar um desses dois modelos que eu falei no seu dia a dia. Consultório híbrido, para quem já tem a sua clínica, o seu consultório presencial, você pode estar utilizando, e o modelo 100% online, para quem deseja, por exemplo, prestar serviço para uma empresa, atender esporadicamente um paciente ou outro, fora depois do seu horário de expediente, e não quer montar toda uma estrutura de um consultório, tá? Ou de uma clínica. Eu já vivi isso, né? Já montei uma clínica, na época pré-telemedicina, né? Anos antes até, 10 anos antes da telemedicina poder ser utilizada para teleconsulta, eu montei uma clínica, toda uma estrutura, reformei sala comercial e tal, né? Fiz a minha transição, né? Antes eu atendia somente no SUS e passei para o particular. Naquele momento, foi muito bom, foi muito importante, mas se naquela época tivesse a oportunidade de fazer telemedicina, talvez eu não teria, né, construído toda uma estrutura física, né, dispendiosa, com funcionários, tá? E gera aí certo consumo do teu tempo, né, também administrando tudo isso, tá? Quem tem clínica sabe o que eu estou falando, né? E, de repente, essa minha transição na época que eu saí do sistema público particular, eu teria feito de forma diferente, né? Então, hoje eu vejo alguns alunos do curso de formação telemedicina na prática que estão utilizando, né, a possibilidade de começar a fazer seus atendimentos, para ir ganhando volume, né, de atendimentos, e gerando sua carteira de clientes, e depois, quem sabe, vai abrir um consultório, ou vai usar um modelo aí também de coworking, né, que eu tenho achado que isso daí é a melhor opção no momento, né, tem cidades aí que oferecem coworking, é muito legal, né, tem espaço com atendimento para você fazer seu atendimento médico, você paga por hora de uso, né, por dia de semana, né, então é muito vantajoso para quem não quer ter toda a dor de cabeça de montar toda uma estrutura de atendimento, tá? E aí, vamos à questão aí, de fato, né, como é que eu faço para ampliar os meus atendimentos e iniciar os meus atendimentos com a telemedicina de forma segura, tá? Então, essa é a pergunta que o pessoal manda com frequência, tá? Então, primeiro, né, você fala, tem que saber conhecer a legislação, se capacitar para utilizar a ferramenta, está lá na resolução do Conselho Federal de Medicina. E o médico deve procurar se capacitar para utilizar a telemedicina, né? Então, é muito importante. É como um equipamento. Se você comprar um equipamento de ultrassom hoje, tá? Você que não tem, né? Mas quem comprar um equipamento de ultrassom hoje tem que se capacitar para usar esse equipamento, né? Você lá na faculdade não aprendeu a usar ultrassom ali no teu dia a dia, né? Foi lá, teve uma aula lá de radiologia, falar de ultrassom, mas não a manusear o aparelho, tá? Então, se você compra um aparelho, você tem que ler o manual, fazer um curso, e aí você vai utilizar esse aparelho. Assim também a telemedicina. Se você quer utilizar a telemedicina, é interessante se capacitar para utilizar a telemedicina, tá? E aí, quando você começar a utilizar a telemedicina, você pode comunicar, por exemplo, né, que foi o meu caso logo que eu iniciei, comuniquei aos pacientes do meu consultório, na minha clínica, que estavam na minha carteira de contatos da clínica, que eu estava podendo atender via telemedicina em caso de necessidade, lá em 2020, né, em caso de necessidade, por conta da situação que a gente estava vivendo, né, e aí para evitar aglomeração, né, exposições desnecessárias, né,
de um paciente a um risco aí daquele problema que a gente estava vivendo. Então, você vai comunicando aos seus pacientes, vai comunicar aos seus conhecidos, parentes, né? Você vai, né, ampliando esses contatos e as pessoas vão sabendo que você vai utilizar. Outra forma é, a partir do momento que você também comunique isso nas suas redes sociais, né, de forma ética, de forma clara, de forma educativa, né, sobre o uso da ferramenta, e você está promovendo aí atendimentos através do uso dessa ferramenta, e que funciona assim, né, dessa maneira, nessas condições, né? Você vai esclarecendo as pessoas sobre o uso da ferramenta, você está fazendo essa divulgação também de forma ética, tá? E outra questão muito importante é você substituir, isso daí eu falo que é a primeira coisa que você tem que fazer, é substituir aquelas interações de WhatsApp, aquelas chamadas consultinhas de corredor, em consultas médicas formais, tá? Isso não só na questão da telemedicina, né? Se você tem um consultório, você tem que falar para o paciente, ó, isso que você está me perguntando aqui, eu preciso te avaliar, né? Tem que fazer uma consulta. E com a telemedicina, te abre a oportunidade de estar ofertando um primeiro contato através de uma consulta de telemedicina. Isso traz agilidade, né, para o que o paciente precisa naquele momento, que ele quer ter uma opinião do médico, tá? Às vezes você não tem a capacidade de fazer o exame físico ali, né, naquela hora, mas o paciente vai estar ciente disso, tá? Tem um termo de consentimento livre esclarecido, ele vai estar ciente que aquela consulta é para atendê-lo naquele momento, e se for necessário, ele vai ter que buscar o exame físico, né? Se for necessário, você vai indicar que seja naquele momento, ou um retorno no teu consultório, né? E aí você vai dar continuidade a esse atendimento ou vai encaminhar para o melhor atendimento que ele precisa ter naquele momento, tá? Então, muita gente fala assim, mas se não tem o exame físico, não dá para fazer, e não sei o quê. Mas, quando o paciente não tem contato com o médico, o que que ele faz, geralmente? Né? Vou deixar até um tempo para você responder consigo mesmo, né? Ou se quiser escrever aqui no chat. O que que o paciente faz quando ele não consegue entrar em contato com o médico, ou não consegue um agendamento com o médico, não consegue acesso ao sistema de saúde para atender? O que geralmente esse paciente vai fazer? Né? Tem duas coisas que ele faz, geralmente. Uma é a automedicação. Né? Ele vai se automedicar, tá? Coisas que a gente acha até, né, que não é muito bom para a saúde, fazer automedicação, tá? Então, a automedicação é a primeira coisa que ele vai fazer. A outra coisa é que, às vezes, ele não sabendo da condição de saúde que ele tem, ou ele vai postergar a ida do pronto atendimento, e isso vai atrasar, às vezes, um diagnóstico, ou vai piorar o caso dele. E a outra situação é ele acabar indo num serviço de saúde não adequado para o caso dele. Então, por isso que a telemedicina tem ganhado esse espaço também na teletriagem médica, porque ele ordena o caminho do paciente no sistema de saúde, evita a automedicação, evita que as pessoas fiquem muito tempo esperando, às vezes, um atendimento de saúde, e às vezes não conseguindo, façam uma automedicação, ou pior, caiam na mão de um curioso, né, e aí acaba tendo problema, tá? Bom, então, aqui, né, vamos de encontro à pergunta aqui da colega, né, que está perguntando sobre a questão de divulgar a telemedicina, né? Então, tem a ver aqui com essa parte que eu estou falando sobre como iniciar os seus atendimentos, tá? Então, primeiro, né, parar com essas consultinhas de WhatsApp, tá? Dentro do curso de formação telemedicina na prática, coloquei uma aula específica sobre isso. Como você vai trazer essas dúvidas de WhatsApp, essas consultinhas informais para a formalidade, porque é uma necessidade e isso é uma exigência até nas normas vigentes, porque você não pode ficar fazendo consultinha informal ali, sem registro em prontuário, sem fazer todo o trâmite, né, vamos dizer assim, da formalidade médica, tá? Até porque isso vai trazer mais segurança para você, né, para o seu ato médico, tá? Outra questão, pode divulgar as questões relacionadas à telemedicina no Instagram? Sim, desde que você respeite as normas das resoluções do Conselho Federal de Medicina relacionadas à publicidade médica. Então, qual é a norma do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina que está vigente em relação à publicidade médica, tá? Então, é a resolução 1974-11, tá? Se você atender o que está dentro da resolução, uma das coisas que você pode falar também é sobre a telemedicina,
como a pessoa pode se beneficiar usando a telemedicina, em que situações ela pode utilizar, né, em que situações não é indicada, né, pode falar sobre a resolutividade dela, olhando e observando artigos, pesquisas que estão saindo, pode falar como funciona, como é que é feito o atendimento, pode falar essa questão do exame físico, né, que até que ponto é possível fazer uma consulta por telemedicina, quando precisará encaminhar, qual a vantagem de você ter um atendimento com o médico, né, em relação a não ter atendimento, por exemplo, se automedicar, os riscos, tá? A questão que, o que é possível enviar de documentos online, documentos médicos, aqui falando de receita, por exemplo, pedidos de exame, isso tudo você pode falar, esclarecendo as pessoas, e isso vai trazer aí vamos dizer assim, uma publicidade ética sobre o uso da ferramenta, tá? Então, tudo relacionado à publicidade médica, resolução 1974/11, e né, a resolução tem alguns pontos que estão em questionamento, tem alguns pontos que estão até revogados por causa da resolução da telemedicina, né? Então, tem um ponto lá que foi conflitante, né? Depois, vale sempre a resolução mais nova, né, sobre as questões médicas. Então, uma resolução mais nova, ela anula uma mais velha, dependendo do que for, né? Às vezes pode ser só um ponto da resolução, não ela toda, tá? Mas, em resumo, a resolução que vale é essa, 1974/11, é só ir aí no Google, põe lá, Google, resolução 1974/11, CFM, e vai achar toda a regra aí de publicidade médica, tá? Bom, então, voltando aqui da importância de você fazer o atendimento de telemedicina, tirar essas consultas informais para a formalidade. A importância está justamente na questão do registro da informação, tá? Resolução do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina, ela é clara nisso, ela fala que a informação do atendimento médico por telemedicina deve ser registrada. Então, vou voltar nessas duvidinhas aí de WhatsApp que o pessoal manda, no direct também, né? Muita gente manda dúvida no direct. Aí você responde. Daqui a pouco vem a segunda parte da dúvida. Tá, e o que eu faço? Qual o tratamento? Qual o xarope que eu devo tomar, né? Da tosse, né? Todo mundo quer xarope para tosse. Tô com tosse. Ah, tá, como é que é? Tem catarro? Não tem, né? O médico vai lá, quer dar uma atenção, daqui a pouco vem a outra parte da pergunta. Tá, então, doutora. Então, doutora, que xarope que eu tomo, né? Ou manda uma foto de uma lesão de pele, né? Quem é dermatologista, né, recebe todo dia uma foto de lesão de pele, né? Manda foto e pergunta, que creme que eu passo? Aí é o primo, do amigo, o vizinho do vizinho, e assim vai, né? E aí você fica ali, né, às vezes horas aí do seu dia, ocupado com aquilo, não formalizando o atendimento, não registrando o atendimento, e isso não pode ser feito, tá? Você precisa formalizar esse atendimento. E outra questão, você tem que dar valor ao teu trabalho, ao teu conhecimento, ao teu estudo, ao teu tempo de formação, à tua responsabilidade. Você, quando fala com outra pessoa sobre um tema médico, no WhatsApp que seja, você está exercendo, de certa maneira, o seu ato médico e você tem responsabilidade por isso. Ah, mas foi um favor que eu fiz, né? Mas na hora do questionamento não tem mais favor, né? Então você precisa registrar esse atendimento em prontuário médico e trazer isso para a formalidade. E dessa maneira, também de forma justa, né, e ética, buscar os seus devidos honorários sobre o seu trabalho. Afinal de contas, você tem aí, né, suas contas para pagar, você quer melhorar o seu atendimento médico, melhorando o seu consultório, fazendo um curso de formação, de capacitação, de aperfeiçoamento. E isso tudo, para você melhorar como médico, você precisa ter aí os seus honorários aí do seu atendimento para você poder fazer até a melhora do seu atendimento médico, tá? Então, não é nada mais justo do que você receber esses honorários, tá? Então, como eu falei, existem muitas oportunidades aí para você aplicar tanto a telemedicina no modelo híbrido, consultório híbrido, quanto no 100% online, tá? Então, você tem a questão da teleconsulta, da primeira consulta, solicitação de exames, relatórios e atestados que podem, né, ser enviados aí, eu faço um adendo, né, dá uma olhada nas resoluções, porque tem algumas exceções,
principalmente relacionadas à perícia médica, tá? Renovação de receita de pacientes que são seus pacientes crônicos, que você já acompanha, e eles precisam dar continuidade ao seu tratamento. Então, é muito mais certo, né, você entrar em contato, esse paciente fazer uma teleconsulta contigo, para pegar e renovar uma receita de um medicamento de uso contínuo, tá? Do que só, né, como alguns colegas, né, que a gente sabe, fazem às vezes, de deixar uma receita lá no balcão da secretária e o paciente vir buscar, né? Aí ele não sabe se o paciente está bem, está tomando a medicação direito, né, se ele está melhorando os sintomas, se ele está com aquela doença crônica dele controlada, estabilizada, tá? E com a telemedicina você tem a oportunidade de fazer uma videochamada com o paciente e esclarecer muitas coisas, muitas situações, e se você vê que tem a necessidade do exame físico, trazer ele para o teu atendimento presencial, tá? Ah, mas eu não tenho consultório e tal. Então, você vai encaminhar para um atendimento presencial para quem tem um consultório, que seja indicado por você, tá? Eu acho que a telemedicina também tem esse grande lance, né, que a internet trouxe, né, com mais força, né, desde que a gente tem vivenciado aí a questão das redes sociais, né, a questão da própria internet, discussões de casos, né, os médicos fizeram fóruns e tal. Então, essa questão colaborativa que a internet tem trazido, né, na telemedicina também a gente vai vivenciar cada vez mais. Por exemplo, especialista focal, né, de uma área muito específica, que não tem lá numa cidade do interior. Esse especialista pode fazer uma teleinterconsulta junto com o colega médico, lá no local, com o paciente, tendo os olhos, ouvidos, né, mãos daquele colega que está à distância. E os dois fazerem uma avaliação desse paciente juntos. Isso dá a oportunidade do paciente ter um atendimento com um médico especialista que não tem na cidade dele, tá? Então, isso é um ponto muito interessante, tá? Retorno, né, de consultas que não vão precisar de exame físico. Então, olha a vantagem, né? Você não ocupa sala, não ocupa horário, não ocupa secretária, tá? Você abre a tua agenda para um novo paciente de primeira consulta. Então, isso é um ganho muito grande, né? Isso aí faz parte até de gestão aí do teu consultório, né? Até o colega falou do CRM, né? A telemedicina, ela ajuda muito nessa adesão do paciente, né, a ficar, a fidelização, por exemplo, do cliente, do paciente, e até mesmo na questão da adesão ao tratamento. Tem estudos mostrando que o telemonitoramento de pacientes, por exemplo, diabéticos, tá, comparado com um grupo que não recebeu telemonitoramento, o grupo que recebeu telemonitoramento teve mais êxito no controle da glicemia, com melhoria da hemoglobina glicada, comparado com um grupo que não recebeu atendimento por telemonitoramento, né? Então, veja que o telemonitoramento ajudou na adesão, né, dos pacientes e, inclusive, na mudança do estilo de vida. Os pacientes se sentiram mais acompanhados, né? Certo? Outro ponto que é muito frequente, às vezes a pessoa, ela acompanha um determinado profissional aí nas redes sociais, profissionais que têm levado aí informação médica de qualidade, de educação em saúde, que é tão importante também para a gente levar para a população. Às vezes o paciente quer a opinião daquele colega, né, porque tem uma situação que se identificou, né, e quer a opinião daquele colega. Ele pode fazer uma consulta para uma segunda opinião, né, vai trazer o caso clínico dele, exames e tal, e vai pedir uma opinião daquele colega. E muitas vezes já aconteceu comigo, de vir paciente perguntar, né, por uma opinião médica e, né, geralmente confirmando até o que o outro colega tinha feito mesmo, ó, é isso aí e tal. O que falta às vezes, tá? Às vezes um colega não explicou para o paciente tudo sobre um exame, ele saiu com uma dúvida, ficou com vergonha de perguntar, e às vezes ele sente mais acolhido por um outro profissional. Às vezes até um profissional porque ele acompanha ali, né? Ah, eu acompanho nas redes sociais, acompanho no YouTube, gosto do jeito que ele explica e tal, e ele vai se sentir bem falando contigo, né? Então, mais uma vez, um ponto importante, porque, né, só o fato de você ouvir alguém, de você, né, dar um aconselhamento médico adequado, é um efeito terapêutico importante, né? Às vezes o paciente está até na dúvida, né? Ah, vou seguir aqui com esse colega, né, ou com aquele colega médico, vou aderir ao tratamento, e às vezes uma palavra tua, confirmando que a conduta está correta, pode fazer essa diferença e o paciente aderir ao tratamento, tá?
Telemonitoramento, como eu falei agora há pouco, tá? Essas parcerias, teleorientação também, outra oportunidade interessante, a teleinterconsulta, o acompanhamento de pacientes, né, quem é cirurgião, acompanhamento do paciente no pós-operatório mais tardio, né, de manutenção, de manter aquele vínculo com o paciente é interessante. Em algumas situações bem eletivas, né, eu sempre dou um exemplo aí de cirurgia de transplante capilar, que é bem eletivo, né, uma avaliação prévia, né, desse paciente, conversar com ele, e o paciente já criar aquele vínculo com o profissional. Isso é muito comum em questões aí de cirurgias eletivas, que o paciente vai se deslocar para uma primeira consulta, depois vai ter que voltar para a cidade dele, fazer exames e tal, e voltar para mostrar os exames, até marcar a cirurgia efetivamente. Então, de repente, num primeiro momento, uma anamnese bem estruturada, bem fundamentada, o médico já define algumas questões de exames, aí quando o paciente for levar os exames, já vai lá e faz o exame físico, vê os exames, né, e assim complementa a sua avaliação, né, tem várias situações interessantes aí que abrem oportunidade e facilitam a vida dos pacientes usando a telemedicina, tá? Outro ponto legal da telemedicina, você pode atender e oferecer horários diferenciados, né, de atendimento. Tem muitos pacientes que estão ali no turno de trabalho, e quando chega na hora de, né, que ele precisa de ir no médico, não tem horário, porque o médico, no horário que é fora do comercial, não atende, né? Então, às vezes, atendimentos em contraturno, final de semana, feriados, né? Eu, particularmente, eu gosto de fazer as coisas meio ao contrário, né? Eu prefiro folgar alguns dias da semana e até atender no sábado, por exemplo, né? Ou até folgar no dia da semana e fazer um atendimento de feriado, né? É uma opção, né? Eu gosto. E, geralmente, nesses momentos, os pacientes precisam e não tem com quem procurar, né? Com quem contar, e abre oportunidade para quem está oferecendo atendimento nesses dias, tá? Então, outra questão muito interessante é dar continuidade ao vínculo que você estabeleceu com pacientes que precisaram se mudar de cidade, ou se você vai precisar mudar de cidade também, você pode manter um vínculo com seus pacientes antigos, né? Imagina hoje, né, se eu resolvo me mudar daqui da minha cidade. Eu tenho uma clínica há 11 anos aqui, tenho lá um cadastro gigantesco de pacientes. Aí eu vou me mudar, vou começar do zero, né, praticamente. Não, não vou começar do zero, porque eu tenho uma carteira de clientes antigas, eles podem, né, na eventual necessidade, se consultar por telemedicina. Eu tenho uma rede de apoio de colegas médicos que podem fazer o atendimento dele quando eu preciso do exame físico e eu tenho para quem encaminhar. Então, a telemedicina faz com que você possa, né, às vezes, mudar de cidade e não vai começar exatamente, totalmente do zero. É um exemplo. E a mesma coisa do paciente. Imagina um paciente mais da área de psiquiatria, por exemplo. Ele já tem aquele vínculo com o psiquiatra dele. E aí ele vai se mudar de cidade, vai mudar para uma cidade de 1.000 quilômetros de distância. Sai aqui de Santa Catarina e vai mudar lá para Minas Gerais. Ele vai ter que entrar com um novo profissional, que vai ter que conhecer todo o caso dele, né? E a questão também daquele vínculo que ele já tinha. Então, por que não? Olha só, ainda mais na área de psiquiatria, né, que é uma área que é bem propensa aí ao uso da telemedicina, por que não ele continuar o acompanhamento dele e tem um médico assistente depois lá na cidade dele para dar continuidade quando precisa do exame físico, do presencial, né, que a cada 6 meses, né, de 180 dias, tem que ter um acompanhamento nas doenças crônicas com um médico assistente presencial, tá? Mas ele pode manter um vínculo com o médico especialista dele também, e assim, né, o acompanhamento dele é mais efetivo, tá? Então, são muitas situações aí para a gente estar utilizando a telemedicina. Vejo, cada vez mais a gente vai ter esse crescimento, tá? É claro que a gente está aí numa mudança aí de paradigma, de pensamento, né? Tem aí algumas objeções, é normal, né? Tudo que é novo, né, sofre objeções, é normal. Quando um médico lá, né, no Império, acho que é no Império Austro-Húngaro ainda, né, Semmelweis, né, ele propôs que os médicos lavassem as mãos, né, ele foi taxado como maluco, né, ele foi execrado pelos colegas médicos, né, mas era uma ideia revolucionária para a época, né, e foi recebido dessa maneira, né. Não só ele, né, quando o René Delaunay inventou o estetoscópio, né, teve o insight, né, de botar o tubinho, escutar lá o tórax do paciente dele,
também levou 30 anos para o estetoscópio cair na graça dos médicos, né? Entendeu? Então, assim, é assim mesmo, pessoal. A gente vai ter esse período de acomodação, de entendimento da telemedicina, né? Mas eu vi que foi muito rápido. De 2020 para cá, o avanço foi muito rápido. Muita gente que tinha muita barreira, né? Eu vi, né, que depois que foi estudando sobre telemedicina, utilizando a ferramenta, viu que é plenamente possível utilizar, com bom senso, né? E você vai poder ter aí muitos benefícios, tá? E falando nisso, um colega também perguntou sobre convênios. Estão remunerando consulta por telemedicina? Esse ponto tem que fazer um contato com os convênios médicos que você esteja cadastrado e ver a questão contratual, tá? A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, já emitiu parecer, nota técnica, lá em 2020, falando que não havia necessidade de criar um novo código, né, para pagamento e faturamento de consultas de telemedicina ou telesaúde, tá? Mas o que é recomendável é que você faça esse contato e veja, né, se os convênios que você atende, como está a questão da cobertura, tá? Mas a ANS já colocou que a cobertura deveria ser feita, tá? Então, busque aí essas informações, né, para evitar glosas, esse tipo de coisa, tá? Então, pessoal, telemedicina é uma ferramenta da medicina, tá, na minha opinião. Tem colegas médicos que estudam telemedicina também, que falam que telemedicina ela é até muito mais que uma ferramenta da medicina. Eu acho que ela é uma ferramenta, assim como o estetoscópio, como um otoscópio, né? Eu sou bem pé no chão com isso daí, tá? Então, assim, telemedicina é uma ferramenta da medicina. Ela não veio substituir a medicina, tá? Tem gente que é radical ali, nossa, vai acabar com a medicina, né? Tem um monte de porém que colocam, não é isso. Telemedicina é uma ferramenta. Assim como você usa o seu smartphone, você vai usar a telemedicina. Assim como você usa o internet bank, você vai usar a telemedicina. E até muita gente fala, mas os pacientes, né, vão aderir? Pessoal, quando veio o internet bank, talvez o público que eu estou falando aqui tenha mais ou menos a minha idade, né? Não sou tão velho, né? Mas, quando veio o internet bank, há uns quantos anos atrás? 15, né? Mais ou menos? Acho que uns 15, né? Pegou mais, né? Uns 15 anos atrás, eu lembro que logo todo mundo, não, isso aí vai dar problema, vão roubar o dinheiro de todo mundo da conta, não vou usar isso aí eu não vou usar, prefiro ir lá no caixa do banco, tirar dinheiro, né, e tal, e aí toda aquela história. Tem fraude, tem golpe, né? Cara, ter problema pode ter, mas que é muito bom você não precisar ir lá na boca do caixa sacar um dinheiro, né? Ter que ficar na fila, né? Esperar a sua vez, né? A senha e tal. Não é ótimo. E outra, você não sai com dinheiro na mão lá do caixa, correndo o risco de ser assaltado na rua, né? Então, o Internet Bank, quando veio, também, um monte de gente colocou, né, areia em cima, tal, mas está aí. Hoje, quem é que vive sem o Internet Bank, né? Quem é que gosta de ir no banco falar com o gerente? Quem é que gosta de pegar fila no banco? Ninguém, né? E assim também, as pessoas vão começar a utilizar essa ferramenta e vão ver as vantagens dela. E aí vão, às vezes, muitas vezes, vão falar, não dá para fazer isso primeiro, antes de eu ir no consultório? Será que eu não posso fazer essa consulta primeiro, antes de ter que ir aí no seu consultório? Vai acontecer, a gente vai ter uma mudança, né, aí no comportamento, né, da procura por serviços de saúde, tá? Essa mudança vai levar algum tempo para acontecer, mas vai acontecer, tá? A gente tem uma geração aí de pessoas que são nativos digitais e elas preferem o primeiro contato de forma online do que presencial, né? A gente tem que entender isso, é uma realidade, a gente não pode fechar os olhos para isso, tá? Mas as emergências, elas vão continuar acontecendo. A gente vai ter que atender no presencial, vai ter que continuar tendo UPA, vai ter que continuar tendo pronto-socorro, vai ter que continuar tendo atendimento de emergência, sim. Não tem como mudar. Mas até nas emergências, a telemedicina vai ajudar e já está ajudando. Por exemplo, já é há muito tempo usado a questão do atendimento aos pacientes com AVC, né, o stroke, né? Nos Estados Unidos tem serviços de telemedicina dedicados a isso. Para quê? Para fazer uma avaliação mais rápida do paciente que está lá na emergência de um hospital do interior, para que ele seja removido para um centro de referência,
para fazer um trombolítico se necessário, né? Aqui mesmo, em Santa Catarina, já tem serviços que estão utilizando isso daí, tá? Então, a telemedicina, ela não é só a teleconsulta. Muita gente fica preso aí, né? É só a consulta. Não, tem várias coisas que a gente utiliza, tá? E vou falar alguma informação para muitos aí que vão se espantar, mas desde 2002, 20 anos atrás, já tinha uma resolução de telemedicina, porque já o pessoal lá atrás, no final da década de 90, já estava utilizando a telemedicina para dar laudo, tá? Não era internet, era fax, mas era atendimento à distância, né? Então, pessoal, é uma realidade, não é mais ficção científica, tá? Então, pessoal, na jornada Liberdade com Telemedicina, eu vou falar mais sobre aí os passos para você iniciar a telemedicina de forma correta, com segurança, ter mais liberdade atendendo com a telemedicina, né? Nessa jornada, né, Liberdade com Telemedicina vai ter muitos outros insights, e se você é médico e deseja iniciar seus atendimentos via telemedicina, eu tenho um convite. No dia 31 de julho, vai iniciar a jornada Liberdade com Telemedicina, vai ser no dia 31, dia 2 e 4 de agosto, tá? Um evento online e gratuito. Você faz a sua inscrição no link da bio, aqui no Instagram, ou na descrição desse vídeo aqui no YouTube, tá bom? E agradeço aí a participação dos colegas que enviaram perguntas, comentários, né? E já estão aí utilizando também a telemedicina, tá? Que nem o Dr. Rubens, sempre nos prestigiando. E vou falar aqui para vocês um pouquinho também o que você vai aprender nessas 3 aulas da jornada Liberdade com Telemedicina, tá? Então, na aula 1, oportunidade que poucos médicos estão enxergando na telemedicina. Na aula 2, como aproveitar essa demanda da medicina para ter mais liberdade. E na aula 3, um mapa para o médico ter mais liberdade atendendo com a telemedicina, tá? Toda semana eu faço lives aqui no Instagram ou aqui no YouTube, né? Quem está no Instagram, vem aqui para o YouTube depois, faz a sua inscrição no canal, ativa as notificações, canal Telemedicina na Prática, tá? E você pode também mandar suas perguntas no contato direto, no direct do Instagram, para a gente bater um papo também, e eu vou selecionando as perguntas e trazendo aqui para para a nossa live, que acontece toda segunda-feira, live de perguntas e respostas, tá bom? Um grande abraço e até breve. Ah, até breve não, até amanhã, tá? Amanhã tem live também. Essa semana, como eu falei, 2 semanas de live de aquecimento. Então, amanhã também tem live, tá, pessoal? Vai ter live todo dia, tá? Então, acompanha. Se você, né, amanhã, no horário da live, não assistiu, vai lá, tem um link nos grupos, né? Também tem pessoal que já se inscreveu no link da bio, já está nos grupos, você vai receber o link lá também, tá bom? Então, pessoal, até breve. Tchau, tchau.